século XX foi profundamente marcado por uma série de avanços científicos e tecnológicos que mudaram para sempre a forma com a qual o ser humano interage consigo mesmo e com a natureza. Quando nós olhamos para a física em específico, nós temos o surgimento da mecânica quântica e da relatividade geral, tal como o aprofundamento e aprimoramento de outras áreas da física, como a física de partículas, a espectroscopia atômico-molecular, a física do estado sólido, entre outras, que culminarão em uma série de avanços tecnológicos relevantes em nossas vidas até os dias de hoje. Porém, tem uma área em específico que chama a atenção do público em geral de uma forma especial, principalmente em contextos geopolíticos como o que estamos vivendo atualmente, de ameaças de guerra ou de invasões em outros países. A área em questão é a física nuclear, que possui uma série de preconceitos e muitas vezes desinformação rodeando ela. A minha ideia nesse vídeo é apresentar a física nuclear do ponto de vista de um estudante de física, de alguém que fez física nuclear na graduação e que tem algum certo domínio do assunto. Porém, a minha ideia não é apresentar com todo um formalismo matemático e físico nos moldes que nós vemos durante um curso de graduação convencional. Não é isso. A minha ideia aqui é apresentar conceitos, apresentar coisas de forma qualitativa e sempre conveniente, sim, uma equação, um gráfico, mas sempre explicando os elementos, né, que aparecem. Eu não quero exigir de você, espectador, que domine todo o aparato e ferramental matemático para a compreensão da física nuclear. Certo? Então, antes de nós entrarmos, né, propriamente dito, no núcleo atômico, nós precisamos fazer uma breve revisão sobre o átomo, né? O átomo, ele possui, então, duas regiões, né? Uma eletrosfera, onde estarão os elétrons distribuídos em níveis de energia quantizados, ok? E esses elétrons possuem carga elétrica negativa. E o núcleo atômico, positivamente carregado e composto por nucleons, que são os prótons e nêutrons. Os prótons carregados positivamente e os nêutrons partículas neutras. Okay? Uma dúvida que é natural que apareça nesse contexto é por que quando eu tenho mais de um próton no núcleo, eu não tenho uma repulsão eletrostática, tal como prevista, né, pela lei de Coulomb, por exemplo, quando a gente olha para o eletromagnetismo clássico. Essa dúvida é bem válida, até porque, de fato, existe, né, uma repulsão eletrostática dentro do núcleo atômico e, de fato, os prótons do núcleo estão se repelindo, né, e mesmo assim a gente observa um núcleo coeso. Então, o que mantém esses caras lá, grudadinhos um com o outro? A resposta para isso é uma força residual que nós chamamos de força nuclear forte. Uma força residual de uma interação fundamental da natureza chamada interação forte, que ocorre entre os partons, entre as partículas que constituem os prótons e nêutrons. Okay? Eu não vou entrar muito no mérito da interação forte, porque aí a gente já está se aprofundando em física de partículas, mas a força nuclear forte ela tem um raio de ação que é ali aproximadamente o raio do próton e do nêutron, e essas distâncias são suficientes para que as partículas consigam interagir através dessa força residual, né, força nuclear forte. E ao longo das primeiras décadas do século XX, houve um desenvolvimento da área da física nuclear que caminhou praticamente junto com o desenvolvimento da radioatividade, dos estudos em radioatividade, e na década de 30 nós tivemos grandes contribuições que eu vou mencionar aqui no vídeo, né? A primeira que eu vou mencionar é a da teoria de Yukawa, né? O físico japonês Yukawa desenvolveu uma teoria que era análoga ao eletromagnetismo, onde ele propunha a existência de um campo nuclear, né, no núcleo atômico, campo nuclear este que teria, né, tal como o campo eletromagnético, um quantum de campo, no caso do campo nuclear, um quantum de campo nuclear, que seria uma partícula que transportaria ali, né, a energia e seria a mediadora, né, dessa força nuclear forte, né, entre os nucleons. O Yukawa, através de sua teoria, fez uma série de previsões e na década de 40 encontraria-se, né, essa partícula que foi denominada então de pion, né, de meson pi, partícula que foi descoberta
pelo Lattes, pelo Occhialini e pelo chefe do grupo, Cecil Powell, né, que viria a ganhar um prêmio Nobel posteriormente. É claro que a teoria de Yukawa não seria, né, o ponto final do desenvolvimento em física nuclear. Apesar do Yukawa fazer algumas previsões e fornecer um ferramental quantitativo para descrever alguns dos fenômenos no âmbito da física nuclear, a sua teoria necessitaria, né, de algumas modificações que ocorreriam, né, ao longo do século. Mas agora que nós já sabemos como esses nucleons interagem entre si, acho que uma próxima pergunta natural que deve surgir é como esses nucleons se organizam no núcleo atômico, né? Eles não ficam lá de qualquer jeito, grudadinhos de qualquer jeito, como nós vemos em algumas imagens, né, ilustrativas do núcleo atômico por aí. Na verdade, a distribuição dos nucleons dentro do núcleo atômico ainda é um campo de estudo em física nuclear, certo? A gente tem lá a distribuição de Saxon-Woods, enfim, tem algumas distribuições aí que buscam explicar como esses nucleons estão lá distribuídos no núcleo, mas existe também um modelo nuclear que vem a ser muito útil para descrever também fenômenos que envolvem decaimentos radioativos, por exemplo. Esse modelo nuclear é o modelo nuclear de camadas, modelo este que foi idealizado pela física Maria Mayer. Certo? E o que esse modelo da Maria Mayer propõe? Ele é fortemente inspirado no modelo do átomo mesmo, no modelo de como o elétron se distribui ali no átomo. Nós sabemos da física atômica que o elétron ele fica em níveis de energia quantizado, em orbitais ao redor do núcleo, e que o elétron não possui órbita alguma, não possui uma trajetória, porque o elétron ele é deslocalizado, okay? Ele ocupa esses níveis de energia quantizados, camadas, né? Em outras palavras. O modelo de camadas nuclear ele vai seguir uma linha muito parecida. Então, os prótons e nêutrons eles vão se distribuir em postos de potencial independentes entre si. Então, nós temos um posto de potencial para o próton e um posto de potencial para o nêutron. Aí, nesses postos de potenciais, nós vamos ter lá os níveis de energia quantizados que os prótons e nêutrons podem ocupar. Lembrando que prótons e nêutrons são o que nós chamamos de férmions, porque eles possuem aí um spin fracionário e, portanto, devem seguir o princípio da exclusão de Pauli. Então, eles não podem ter todos os mesmos números quânticos iguais. Assim como nós vemos lá no ensino médio em química, não é? Então, nós distribuímos esses prótons e nêutrons nesse posto de potencial e existe uma regrinha para distribuir esses caras, esses nucleons, nesses níveis de energia do poço. Regrinha essa que é muito parecido com aquele diagrama de Pauling que nós vemos lá também em física atômica em distribuição eletrônica, certo? Estou colocando aí na tela um exemplo, né, dessa distribuição de nucleons. Então, uma vez que nós temos esses nucleons distribuídos aí nessas camadas, nós também conseguimos, né, observar se isso nos ajuda a descrever algo que observamos na natureza, e de fato ajuda, né? Fenômenos como o decaimento gama, que são basicamente desexcitações nucleares, onde nucleons em um estado de energia maior decaem para um estado de energia menor, ou seja, vão para um nível de energia menor no modelo de camadas. Nesse fenômeno, né, de desexcitação, nós temos a emissão de um fóton, que é um raio gama. Então, esse modelo de camadas nos ajuda a compreender, por exemplo, esses decaimentos gama, certo? E feita essa introduçãozinha ao modelo de Yukawa e ao modelo de camadas, eu acho que o próximo passo mais natural é discutirmos um pouco sobre a energia de ligação nuclear. O que acontece? O núcleo atômico ele representa um estado ligado, ele é um estado ligado de prótons e nêutrons, né? E como todo estado ligado, nós temos uma energia de ligação entre os nossos entes físicos ali, ou seja, uma energia de ligação entre os nucleons, entre os prótons e nêutrons, né? Como a gente pode descrever essa energia de ligação nuclear, que vai ser muito relevante para o contexto de produção de energia nuclear, por exemplo? A gente pode entender da seguinte forma. Experimentalmente, quando nós fazemos uma medição da massa de um núcleo,
nós identificamos que o valor medido da massa experimental é menor, é levemente menor do que a massa total dos entes, dos nucleons que compõem o nosso núcleo, separadamente. Então, se o meu núcleo tem Z prótons e N nêutrons, a massa do conjunto medida no laboratório desses Z prótons e N nêutrons ligados juntos é menor do que a massa dos Z prótons todos separados mais a massa dos N nêutrons todos separados. Okay? A essa diferença de massa nós demos o nome, né, de defeito de massa, e junto a isso nós podemos definir aí a energia de ligação nuclear. Aqui eu estou colocando duas equaçõezinhas aqui para a gente, tá bom? Que mostram a energia de ligação nuclear como sendo esse B, e mostra justamente essa diferença, né? Essa definição dela como uma diferença das massas, né? Entre os estados ligados e todos separados. Eu não vou entrar aqui no mérito de definir a energia de ligação nuclear como a energia mínima para você conseguir separar todos os nucleons do núcleo, ou se é uma energia relativa ao estado em que todos os nucleons estão infinitamente distantes entre si. Ambas as definições vão nos levar ao mesmo lugar, então não convém para a gente discutir agora. Mas uma coisa que é importante, né, a gente mostrarmos, né, antes de avançarmos, é o gráfico da energia de ligação nuclear por nucleon, porque ele gera uma discussão física bem interessante para a gente. E aí o gráfico em questão de energia de ligação nuclear por nucleon em função da massa nuclear é esse que eu estou mostrando, e nele nós já conseguimos ver algumas coisas bem interessantes. A primeira é essa diferença de comportamento entre a região de baixa massa nuclear e de alta massa nuclear. Os núcleos mais leves eles apresentam uma tendência, né, de crescimento da energia de ligação com relação à massa, até atingirem, né, um máximo que é ali por volta do ferro 56, certo? E ali a partir daí nós temos aí um decréscimo, uma taxa de variação negativa na curva desse gráfico, e aí esse é o comportamento, né, para os elementos mais pesados. O que nós podemos tirar desse gráfico também é o seguinte: nós observamos na natureza que os elementos pesados eles possuem uma maior probabilidade de sofrerem fissão nuclear. Okay? Não vamos conseguir fazer uma fissão nuclear com elementos leves, com núcleos leves. E aí, quando o núcleo sofre fissão nuclear, ele gera dois núcleos filhos, com uma massa de aproximadamente igual a metade do núcleo pai, mas a massa dos núcleos filhos pode variar com uma certa margem, assim, tá? Não é nada fixo. E quando se vocês olharem para a curva novamente, vocês vão ver que quando esse núcleo pai pesado se parte e gera núcleos filhos, você vai gerar elementos ali, né, deslocados mais para a esquerda na curva, né, que vão tender aí em direção a esse pico, né, de energia de ligação por nucleon ali, que é o ferro. Quando nós olhamos para os elementos mais leves, nós conseguimos então ver que ao fundirmos elementos mais leves, nós subimos na curva e vamos em direção a esse pico de energia de ligação nuclear, certo? Então, à direita desse pico de energia, nós temos os núcleos que sofrerão fissão nuclear mais facilmente, ok? Né? Vamos lembrar que tudo isso é probabilístico. E à esquerda desse pico nós temos aí os elementos que poderão sofrer fusão nuclear mais facilmente, ok? Então, essa curva já vai revelar para a gente, né, quais são os carinhas aí, os isótopos que poderão contribuir com processos de fissão ou fusão nuclear. E aí, vocês já devem ter notado que eu introduzi uma nomenclatura nova, né, de processos probabilísticos, processos estocásticos, e de fato, quando nós estamos na física nuclear, que é descrita também por mecânica quântica, utiliza a mecânica quântica, né, como um dos seus fundamentos, nós vamos ter que, basicamente, todos os processos de decaimento radioativo, de interações nucleares serão estocásticos, serão probabilísticos, certo? Então, temos que ter isso aí em mente também. O próximo passo, mais natural que eu vejo assim, é nós começarmos a falar sobre estabilidade nuclear, né? Então, se a gente voltar lá para o nosso modelinho de camadas, nós podemos utilizá-lo, né,
como uma ferramenta para explicar essa instabilidade nuclear. Por que alguns elementos, alguns núcleos, alguns isótopos são mais estáveis do que outros, certo? E é aí que entram os números mágicos. Os números mágicos vão ali ser quantidades de prótons e nêutrons separadamente. Vamos lembrar que eles estão em postos de potenciais diferentes. Nucleons estes que preenchem completamente as camadas quânticas do nosso núcleo atômico no nosso modelinho de camadas, né? E aí, esses números mágicos vão ser ali 2, 8, 20, 28, 50, 82 e 126. Se um núcleo ele possui um número mágico para a distribuição de prótons e um número mágico para a distribuição de nêutrons, então nós dizemos que ele é duplamente mágico, então ele é altamente estável, beleza? Então, esse conceito de estabilidade nuclear vai estar relacionado com a questão de números mágicos, ok? E olhando agora para a galera que é instável, né? Vamos ver agora a instabilidade nuclear. É importante, né, a gente tentar discutir, tentar entender quais processos nucleares de decaimento radioativos podem ocorrer ou não e o que dita, né, se eles podem ou não ocorrer, né? É nesse ponto que a gente introduz, então, o que da reação, né? O que da reação ele vai ser aí um dos principais parâmetros que vai dizer para a gente se uma reação nuclear é possível ou não. Pode ser de interação, né, entre núcleos ou de decaimento radioativo, e ele vai ser dado aí pela diferença entre as massas dos reagentes e as massas dos produtos, né, multiplicados por C quadrado. E aí quando esse Q ele é maior do que zero, nós temos uma reação exoenergética que libera energia, que portanto ela é possível de ocorrer espontaneamente, né? E quando o Q é menor do que zero, ela é uma reação endoenergética, então ela precisa absorver energia para ocorrer, então ela não vai ocorrer espontaneamente. Processos de decaimento radioativo, de decaimento nuclear, são processos em geral espontâneos, né? Então, os núcleos que sofrem decaimento alfa, como os núcleos pesados, eles vão ter um Q da reação pro decaimento alfa muito grande, positivo. É o que vai explicar, por exemplo, do porquê essas partículas que sofrem decaimento alfa liberam partículas alfa e não liberam outros tipos de partícula. Está fortemente relacionado com o Q da reação, ok? Também vai explicar os decaimentos beta e gama, né? Onde o Q da reação também vai ser aí positivo. Além disso, essa estabilidade nuclear ela também está relacionada com o número de nucleons, né, de um determinado tipo no nosso núcleo. Então, se um núcleo possui um número de nêutrons muito grande, muito maior do que o número de prótons, né, então quando a gente compara um número de um núcleo com o outro, usualmente esse cara aí vai ser instável, né? Assim como quando eu tenho um núcleo com um número de prótons muito maior que o número de nêutrons, também teremos uma instabilidade, né? Essa instabilidade relacionada ao número de nucleons vai estar, né, relacionada com o raio de alcance aí da força nuclear forte e as repulsões eletrostáticas. E agora que nós já estamos falando de decaimento radioativo há um tempinho, acho que chegou o momento conveniente de nós introduzirmos, né, finalmente, o que são os decaimentos alfa, beta e gama. Decaimentos radioativos eles são sempre desexcitações nucleares, certo? Então nós temos um núcleo no estado energético maior indo para um estado energético menor. Vamos lembrar aí que na física, na natureza, os sistemas físicos eles vão sempre buscar aí os estados de menor energia, de mínima energia possível. E aí a desexcitação nuclear, os decaimentos radioativos entram nesse aspecto aí dentro da física nuclear, certo? O decaimento alfa, então, ele vai ser ali a liberação de uma partícula alfa de dentro do núcleo, né? E existem algumas modelagens interessantes desse processo. Aqui eu vou citar a modelagem do Gamov. O Gamov propõe, então, que o núcleo atômico se comporta como uma barreira de potencial e que uma partícula alfa fica presa ali, né? Uma partícula alfa constituinte desse núcleo, claro, fica presa ali dentro dessa barreira de potencial. E nós sabemos da mecânica quântica que quando nós temos partículas dentro dessas barreiras de potencial, elas podem penetrar na barreira e tunelar quanticamente, sofrer o efeito túnel para fora dela, né? E, de fato, a descrição do Gamov com tunelamento quântico para o decaimento alfa funcionou em alguns aspectos para alguns núcleos, né? E aí, quando
a partícula alfa consegue tunelar pela barreira de potencial definida pelo núcleo, ela então é detectada fora e, portanto, houve um decaimento alfa, um decaimento nuclear. Lembrando que as características dessa barreira, né, terá relações aí com raio do núcleo, com outras coisas aí que eu não vou entrar no mérito, ok? O decaimento beta é o outro decaimento de que emite uma partícula eletricamente carregada, né? O decaimento alfa emite uma partícula alfa que tem 2 prótons, ou seja, tem 2 cargas positivas. O decaimento beta, ele pode emitir um elétron ou um pósitron, certo? E ele vai, a natureza por trás do decaimento beta, a gente consegue compreender pela física de partículas, ela na verdade é advinda de um decaimento fraco, né? Uma interação fraca, ali um quark, ele vai no interior do nucleon, vai emitir um bóson W, que posteriormente vai gerar, né, um bóson W virtual, que vai gerar um par de neutrino eletrônico e elétron ou pósitron, certo? Então, aí o decaimento beta vem disso, desse aspecto, ok? Eu estou mostrando um diagrama de Feynman aqui, que mostra esse decaimento beta, beleza? E o outro decaimento é o decaimento gama, que vai ser ali explicado basicamente pelo modelo de camadas. O decaimento gama ele é bem complexo também. Nós temos as transições elétricas e magnéticas e, enfim, é uma aventura estudar isso aí durante a graduação. Vou deixar algumas referências aqui no final, caso alguém queira dar uma lida e se aprofundar mais, né, nesse aspecto. E aí, a cada um desses decaimentos radioativos, nós teremos um tempo de meia-vida definido, né? Um tempo de meia-vida, ele é definido como o tempo necessário para que você alcance em sua amostra um número de núcleos igual a metade do número de núcleos que existia no início. Esse intervalo de tempo entre você ter metade e o início é o tempo de meia-vida. E aí conhecer esses tempos de meia-vida é extremamente relevante, porque eles vão estar associados aí com a atividade nuclear, a taxa de decaimentos por segundo, né, de um determinado núcleo. E aí isso é aplicado, por exemplo, aí em reatores nucleares, no armazenamento de resíduos radioativos, etc. E com tudo isso em mãos, eu acho que nós já podemos apresentar algumas aplicações, certo, de física nuclear, que não seja só aplicações bélicas, né? A primeira aplicação que eu quero comentar aqui é no âmbito da física médica, certo? Um tratamento de radioterapia, processos, né, de teleterapia, onde alguns anos atrás, né, era mais comum, agora houve uma substituição por outros equipamentos, mas durante muito tempo foi feita radioterapia utilizando equipamentos de cobalto 60, certo? Ou seja, eram máquinas que tinham ali uma fonte de cobalto 60 que ela decai primeiro por um decaimento beta, gera um níquel que então decai por um decaimento gama. Esse decaimento gama, portanto, libera fótons, né? Uma partícula gama é um fóton. E esses fótons então vão, né, são direcionados aí para a região alvo de tratamento no paciente e vão interagir ali com as células tumorais, danificando elas e matando elas e, portanto, ajudando a curar, né, a tratar o paciente, certo? Outra aplicação de física nuclear, também bem conhecida em medicina, é a tomografia por emissão de pósitrons. Então, esse processo, nesse exame de imagem, é interessante porque não é a máquina que joga a radiação na pessoa, é a pessoa que joga a radiação na máquina, porque injeta-se no paciente um radiofármaco análogo da glicose, com um flúor radioativo em sua composição molecular. Estou mostrando aí de curiosidade para vocês. E esse flúor radioativo ele é um emissor de pósitrons, ou seja, ele sofre um decaimento beta+. E esses pósitrons emitidos por esse análogo da glicose vão sofrer uma aniquilação elétron-pósitron com elétrons da eletrosfera e dos átomos e moléculas dos tecidos do corpo do paciente. Esse processo de aniquilação elétron-pósitron gera 2 fótons, né, que são aproximadamente antiparalelos, que, portanto, são aí detectados pelos detectores da máquina, e aí é feita toda a técnica no computador de ray tracing, de formação de imagem, né? Aí é um processo bem legal. Vou deixar aqui indicado um vídeo onde eu falo um pouquinho mais sobre isso
meu trabalho de monografia no final da graduação, em dezembro passado. A outra aplicação também interessante é na datação radioativa, então nós conseguimos utilizar esses conceitos de decaimento radioativo e de tempo de meia-vida e atividade radioativa para datarmos coisas. Então, quando nós queremos datar coisas com alguns milhares de anos, né, nós podemos utilizar técnicas de carbono 14, certo? O carbono 14 ele vai ter uma meia-vida, eu acho que de 5 mil e poucos anos, então funciona para um pouquinho mais de 10 mil anos, então alguns milhares de anos, né? E ele é feito aí quando nós assumimos algumas hipóteses, então nós assumimos aí que a taxa de produção de carbono 14 lá na estratosfera ele é produzido através da interação de raios cósmicos com partículas do planeta Terra. Quando nós assumimos que essa taxa de produção foi constante ao longo da história, que provavelmente não foi, e assumimos também que a taxa de absorção desse isótopo no organismo dos seres vivos também se manteve constante, de modo que a proporção entre carbono 14 e carbono 12 nos tecidos do ser vivo se manteve constante enquanto ele era vivo, enquanto ele respirava, comia, etc. Tendo essas hipóteses em mãos, nós conseguimos fazer a datação, né? Porque nós analisamos, né, a razão entre o carbono 14 e o carbono 12 no ser vivo após morto, quando nós coletamos a amostra, e aí conhecendo a quantidade de carbono 12 restante, a fração entre esses dois isótopos esperada e o tempo de meia-vida do carbono 14, nós conseguimos estimar aí o tempo, né, a idade daquela amostra, daquele fóssil. Quando nós queremos datar algo mais antigo, como rochas, por exemplo, que vão ter aí milhões, às vezes bilhões de anos, nós utilizamos então outros isótopos radioativos, né, como o urânio. E aí, já que eu acabei de citar o queridinho, né, da energia nuclear, que é o urânio, eu vou querer deixar aqui um gancho, um próximo vídeo sobre energia nuclear. O urânio, mais especificamente o urânio 235, o isótopo 235, ele é um combustível nuclear utilizado em reatores de urânio. Esse isótopo que nós chamamos de um material fértil, beleza? E ele vai sofrer ali o processo de fissão nuclear, liberando energia, enfim. E essa energia nuclear liberada aí que vai ser convertida em energia elétrica através de geradores na usina. Então, no próximo vídeo eu pretendo me aprofundar um pouquinho mais em questões relacionadas à energia nuclear. E acho que por esse vídeo é isso. Eu só queria introduzir alguns conceitos de física nuclear que não são tão apresentados ao público em geral. Eu espero que esse vídeo tenha sido aí útil para você de alguma forma. Qualquer sugestão pode deixar aí nos comentários, qualquer dúvida também. E até um próximo vídeo. Até mais.